Oi, gente, boa noite. Hoje nós vamos falar, né, sobre consumismo, essa relação do ser e do ter. E aí, lembrando que a gente está aqui nessa ideia, né, de... Boa noite, Ló. A gente está aqui nessa ideia de trazer essas discussões, né? Acho que a gente estava até conversando o quanto foi despretensioso o início, né? Realmente era na ideia de ajudar mesmo as pessoas que estão, né, passando por momentos difíceis. E a gente continua sempre aberto ali no direct, né? Pra gente conseguir, enfim, fazer o acolhimento, né? Escuta fraterna para as pessoas que precisam, né? E além disso, vou fixar aqui o tema. E além disso, a gente agora está com um canal, né, do Evangelho lá no YouTube, a gente está disponibilizando nossas lives. Então, é uma novidade, né, porque a gente, enfim, estava gravando, mas a gente não tinha um Instagram, e aí foram muitos pedidos, né, Dé, pra gente migrar, colocar lá algum material para todo mundo. Boa noite, pessoal. Deixa eu É fixar o tema. verdade. Enquanto o Luiz está fixando o tema aí, diante das demandas que surgiram, né, em torno do YouTube, nós criamos um canal. A divulgação ainda está bem, digamos assim, sutil, mas nós vamos divulgar cada vez mais. E aqueles que não puderem acompanhar pelo Instagram vão poder acompanhar pelo YouTube também, tá certo? Então é uma ótima alternativa para que a gente continue divulgando boas coisas. Kate, Ló, Pri, Cleo, sejam bem-vindas. Gente, a maioria mulheres, né? Um perfil Sempre, interessante né? a se analisar. Mas é isso, eu não sei se Liz já comentou, mas o tema de hoje é interessantíssimo. E consumismo, ser versus ter, esse Acabou não dando binômio que a aí. gente vai tratar hoje. E dizem que as mulheres são muito consumistas. Bem-vinda, Angélica. Não sei se é verdade, né? Quem sabe a gente não descubra isso hoje, né? Nós homens somos menos consumistas, né? Então, quem sabe, né? Eu acho que tem questões diferentes envolvidas, né, no consumo. Por Vamos, certíssimo. antes da gente começar o papo, a gente vai fazer a leitura, né, do nosso livrinho, Certo. como de praxe. E a mensagem que eu abri, né, são sempre mensagens bem curtas do livro Momentos de Reflexão. Necessidades. Todos necessitamos de felicidade e paz. Entretanto, felicidade e paz solicitam amor e renovação. Tanto quanto o progresso e a vida pedem trabalho harmonioso e bênção de sol. Sempre vem mensagens muito pertinentes, né? Porque a gente vai falar de consumismo e vem a mensagem de necessidades, né? Essa É necessidade que a gente verdade. tem de felicidade e paz. Então tá, vamos começar, né, Dé? A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do consumismo, que eu estava colocando. E aí vamos começar primeiro o que seria esse consumismo, né? Se a gente for pro dicionário, a definição é ato, efeito, fato ou prática de consumir, e aí fica entre parênteses comprar em demasia, né? Então, uma segunda definição seria o consumo ilimitado de bens duráveis, né? E eu acho que é um bom começo, né? A gente entender o que é esse consumismo. É realmente o consumo excessivo, né, de itens, e aí ele coloca aqui bens duráveis, normalmente artigos supérfluos. Não é isso, Dé? Certamente. Em torno desse consumismo, então, estariam definidas esses artigos que, de alguma sorte, como nós vamos observar, não são de primeira ordem, não é? Ou, pelo menos, se o são consumidos de maneira muito exagerada, né? Daí o ismo, né? O consumismo, o excesso, né? O exagero em torno desse consumo, né? Dessa Isso. aquisição. E aí a nossa sociedade atualmente tem-se a ideia, né, de que é, eu vou ser mais quanto mais eu tiver. Então a gente, com essa sociedade, né, o consumo tem crescido cada vez mais. E mais do que isso, o estímulo ao consumo. Porque a gente tem
o consumo. Então, a gente tem nossas necessidades que precisam ser atendidas, ok. Mas quando ele se torna excessivo, é porque a gente começa a ir além do que a gente, né, do que vai atender nossas necessidades. E aí a gente fica pensando, né, quando a gente faz a pergunta se você se acha consumista, a maioria de nós pode responder que não, né? A maioria, pelo menos, das pessoas que não fazem uma autorreflexão e tal. E a gente pode pensar que não, até porque, e aí entra um papel importante da mídia, né? As pessoas de marketing, de propaganda, eles trabalham muito com isso de criar necessidades. Então, na verdade, quando a gente, né, nesse primeiro momento pensa que eu não sou consumista porque só tenho o que é necessário para mim, né? Mas primeiro que a gente tem que ver se realmente tudo aquilo ali é realmente necessário, foi uma necessidade criada, né? Isso acontece muito e a gente, enfim, se vê, né, muitas vezes criando necessidades além, né? Então, por que eu preciso de um sapato para andar? Ok, mas eu preciso de 20, 50, 100 pares de sapato, né? Será que realmente é necessário? Né? Então, a gente começa a fazer essa reflexão de entender, né, de onde é que vem isso. Então, tem uma Exatamente. necessidade ali, né? Exatamente. E aí entra um ponto-chave da própria economia, não é um paradoxo em torno da escassez, porque a economia, de algum tempo, já tem decodificado que os nossos recursos, os recursos disponíveis no mundo, são limitados. Porém, as nossas necessidades, essas necessidades artificiais, os desejos, são ilimitados. Então, aí já está estabelecido algo em torno do desequilíbrio. Porque se nós temos uma maior quantidade de desejos e recursos que não são suficientes para atendê-lo, nós inevitavelmente vamos sofrer um processo de frustração, né, de insatisfação, né, vai acarretar uma série de desconfortos, né, em torno dessas demandas que vão surgindo cotidianamente. E um outro aspecto que Liz já tocou e que cumpre a cada um de nós refletir é o próprio aspecto histórico. Porque se nós analisarmos, o consumo foi dinamizado, ele foi modificado a partir do século XIX, digamos assim, né? O século XVIII e o século XIX, quando vão se desenvolver na Europa a primeira e a segunda revolução industrial. Então, esses movimentos, essas revoluções são importantes porque vão trazer progresso para a sociedade, mas, ao mesmo tempo, vão introjetar no homem dinâmicas diferentes de consumo. Porque se antes nós tínhamos uma produção artesanal, em que o indivíduo dominava, tinha toda a produção a seu dispor, né? O artesão, o dono da oficina, aquele que ensinava por vezes. A partir do surgimento das indústrias, essa revolução tecno-industrial, o indivíduo passa a não deter os meios de produção. E então essa produção em larga escala precisa ser distribuída com facilidade, ao mesmo tempo que, de alguma sorte, chega a diversos pontos, né, do globo. Então, é importante que nós percebamos que essa questão do consumismo não é uma questão tão contemporânea quanto se pense, né, quanto se analise. É uma questão mais antiga. Por quê? Porque ela data dessas transformações sociais, dessa revolução que, de alguma sorte, vai impondo ao homem um consumo mais exagerado, né? Se antes nós tínhamos uma produção mais exclusivista, né? Liz desejava ter um sapato e ela então encomendava esse sapato era exclusivo. Com a Revolução Industrial isso passa a ser diferente. O sapato que eles consomem é o sapato que também Priscila consome, que Lorena consome, que Tamara consome. Então, de alguma sorte, promoveu uma dinamicidade e uma massificação dos gostos, como nós vamos analisar logo em seguida. Sim, e é perfeito você dizer isso, né? Assim, de como. Porque também não é só. A gente tem a massificação e tal, e o que a gente busca quando eu quero o sapato igual de fulano ou igual da atriz é a identificação, né? Então eu quero ali me sentir aceita, porque se aquela atriz está usando, e é muito interessante a gente observar isso, que as novelas sempre lançam moda, né? Então, às vezes são coisas que eram inimagináveis, bizarras, de repente aparece uma menina na novela usando. Lá na novela parece que é bizarro, mas de repente isso vira moda e todo mundo usa e se naturaliza aquilo, seja o que for, aquelas meias, né, até os joelhos, enfim, que eram coisas que
não eram mais utilizadas e que passaram a ser por conta de uma novela. Então, assim, como a gente também busca esse consumo, muitas vezes, né, justamente nesse sentido de se identificar, né? A gente tem essa busca. E aí, Dé, eu acho que aí a gente toca em outro ponto que é bem importante, é de onde é que vem essa necessidade de ficar consumindo tanto, né? E aí a gente lembra que vem desse, muitas vezes a gente está tentando preencher um vazio, né? Um vazio existencial que a gente Exatamente. tem. A gente já conversou aqui muitas vezes sobre a questão da desconexão de nós com nós mesmos, né? A desconexão com a nossa essência divina. Então, tudo isso, na verdade, é fruto, né? O consumismo seria mais uma derivação dessa desconexão, né? Exatamente. A própria Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, vai trazer alguns mecanismos de fuga psicológica. E um desses mecanismos, que é justamente um ponto que ele está tocando agora, é o mecanismo da introjeção. Quando você traz do externo algo para lhe preencher, para lhe saciar. E muito desse mecanismo de introjeção tem sido observado, por exemplo, nas redes sociais. Quando nós Sim. seguimos alguém, nós estamos buscando de alguma sorte um ponto de semelhança, um ponto de conexão, alguém que nos inspire, que nos motive, que nos estimule. E muitas vezes esse processo que se dá em torno do consumismo não nos faz perceber aquilo que está por detrás, que está implícito. Esse aspecto do descartável. Né? Porque se nós precisamos consumir muito, por consequência, vai haver uma produção muito maior de lixo, vai haver um descarte muito maior. Então, esse Uhum. intento, esse processo é interessante ser percebido justamente para que nós percebamos o que há por detrás. Né? O que motiva esse consumismo é essa fuga psicológica, né? Essa incapacidade de enfrentamento do ser profundo que somos. É como Liz coloca, é uma fuga do ego, é um mecanismo de defesa. O indivíduo vai então ao shopping, vai fazer compras para de repente abstrair dos problemas, para de repente fugir à resolução de uma questão doméstica, de um conflito conjugal, com o filho, com o chefe, e aí compra, se satisfaz naquele momento, mas o problema vai surgir logo em seguida, porque evadir, fugir nunca resolveu qualquer tipo de problema. Todo mundo sabe disso. É uma questão patente. Então, essa introjeção é esse mecanismo de fuga do ego justamente para que o indivíduo possa, então, de alguma sorte, alcançar uma satisfação que ele não está encontrando em sua vida de relação, em sua vida cotidiana. Não é? Perfeita essa colocação aí, porque e quando você toca no ponto, né, do consumismo, ou quando você tocou no ponto das redes sociais, por exemplo, que a gente aqui está dando exemplos de consumismo, de consumo de bens materiais mesmo, né, físicos. Mas a gente consome também redes sociais, a gente consome, né, fica rodando feed, Exatamente. rolando feed, então Visualizações, não é? exatamente. E a Ló colocou aqui que quando ela está de TPM, ela tem uma tendência maior de consumir, né? Então ela já percebeu isso. Então toda vez que ela percebe que ela está no período de TPM, ela segura a compra, ou seja lá o que for, para depois ela avaliar. E é isso, mais ou menos isso que a gente está falando, né? Exatamente. Porque no momento TPM a mulher normalmente tem uma alteração hormonal que leva ela a estar mais instável mesmo, né? Psicologicamente. Então essa instabilidade muitas vezes é justamente o meio propício para fazer com que a pessoa consuma, né? E é perfeito isso que ela colocou, porque é fruto do autoconhecimento. Então, quando eu me conheço, sei que esse momento aqui não é o momento de eu comprar, né? Ele é bem importante. E é o que a gente vai discutir mais à frente, é meio que o pontinho, né, do início, assim, o início de como é que a gente vai lidar com essas questões. Exatamente. E ainda voltando com essa questão dessa revolução industrial, é importante nós percebermos que a partir desse ponto surge uma equação. Né? O homem é igual à produção. Então, o indivíduo e a produção praticamente se confundem. Né? E Uhum. aí esse consumo excessivo, de alguma sorte, vai balizar aquilo que é esse indivíduo, que é esse ser nesse meio social. Daí, então, nós percebemos esse consumo excessivo
que caracteriza, por exemplo, aqueles que têm posse, que têm recursos, que estão no topo da cadeia social, do extrato social. Então, isso é importante, né? E, ao mesmo tempo, perceber esse processo de coisificação, né? Porque nós nos tornamos objetos, né? Como Liz Sim. colocou, as redes sociais evidenciam isso. Você, muitas vezes, é um manequim, você é um modelo, você expõe uma marca, não é? Você traz um conceito, mas também é mecanismo de consumo, porque você consome algo e também induz o indivíduo a consumir, de alguma sorte, né? Nós fazemos isso, uns mais do que outros, por força da sua visibilidade, mas esse processo é importante ser percebido, porque é justamente essa sociedade de consumo, como diz Dom Pedro Casaldáliga, que vai promover uma inversão de valores, Uhum. valorizando, né? Ou seja, é aquela sociedade em que nós percebemos que as coisas valem cada vez mais, daí o consumismo excessivo, e as pessoas cada vez menos. Daí os processos de depressão, de neurose, de psicose, né? Os desvios de conduta, por Tão força desse comuns agora. desencontro, não é? E uma coisa que é importante que você trouxe aí também, que eu vou resgatar, é essa relação com a natureza, né? Porque tem uma frase do Eric Fromm que ele coloca que a sociedade industrial despreza a natureza. Na verdade, no sentido que ele está falando, é que a gente não consegue se entender enquanto parte da natureza, né? A gente, enquanto ser humano, a gente acha que a natureza está para nos servir. Então, eu posso ir lá, fazer o uso dela do jeito que eu quiser, né? Modificá-la a meu bel prazer, né? As minhas demandas, as minhas necessidades, e vou lá e faço todas as alterações que são necessárias. Então, nesse momento, né, que a gente se distancia da, da natureza como, né, como criatura também, algo criado por Deus. Ali é a manifestação de Deus, a gente já conversou sobre isso aqui. Então, a gente se distancia dessa condição da natureza, né, que ela traz muito esse aprendizado de ser cíclica, de ser impermanente, né, de ter limites, de ser esgotável, né, nesse sentido. Então, a gente vai ver que é exatamente o que você falou, esse consumo exacerbado vai gerar uma quantidade de lixo exorbitante, né? E a gente está vendo a nossa sociedade entrar em colapso nesse momento, muito por conta da sobrecarga ao meio ambiente, por conta do nosso estilo de vida, né? O nosso estilo que está realmente esse consumo exagerado, toda essa liquidez de todos os bens que a gente tem, né? Que está se expandindo, como você falou, para as relações. Então a gente tem todo esse cenário e veio essa pandemia para dar parece que dar uma sacudidela assim em todo mundo e dizer para aí que não está dando certo, né? Exatamente. E o descuido com a própria natureza íntima também. Porque Sim, é essa falta de percepção do ser para consigo mesmo que sim. também promove esse descompasso, não é? E é interessante porque o que Eric Fromm traz é também algo que Rollo May, não é? Esse psicanalista estadunidense, também traz numa obra em 1950, O Significado da Ansiedade, quando ele fala desse ponto de afastamento do homem em relação à natureza. E que isso vai gerar muitos problemas. Né? A ansiedade vai surgir, né? O processo de insatisfação que vai se acentuar, que vai se agigantar, ou seja, é muito difícil para o homem conviver apartado de si mesmo e da natureza, dessa natureza externa também, não é? Ou seja, é importante então a gente fazer uma revisão postural, comportamental e perceber que muitos especialistas, né, já tentaram para essa questão que, volto a dizer, não é uma questão tão contemporânea quanto se pensa. É algo que já estava imiscuída, entranhada em nossa sociedade e que foi se agigantando com o passar do tempo. Acho que e a tecnologia, a globalização contribuiu nesse sentido, né? Assim, ampliou muito isso. Então, hoje eu não quero copiar só as roupas, né, os trejeitos das atrizes daqui, mas eu posso ter como referência as mulheres lá da China, do Japão, enfim, e querer consumir aquilo que elas têm lá, né? E a globalização trouxe essa possibilidade. Hoje eu posso me vestir como, né, assim, tal qual uma pessoa da China, né? Porque elas são minha referência. Então, tem essa amplitude maior. Acho que só fez, isso, né? Só colocou, deu uma possibilidade maior, né? Da Exato. gente E a consumir isso de própria forma. Brisa comentou algo que Ló também falou aqui embaixo, não é? Ou seja, esse momento da pandemia, como o Liz também trouxe mais cedo,
serviu para que a gente pudesse repensar muitas de nossas atitudes de consumo. Ou seja, será que isso realmente é necessário? Será que nós precisamos realmente disso? E isso também pode ser relativizado, porque o que se pensava, por exemplo, do consumo que iria reduzir em algumas áreas, aconteceu, mas em outras aumentou. O consumo de bebida alcoólica, por exemplo, experimentou um largo aumento. Então, se nós analisarmos, de uma certa forma, houve uma seleção do consumo. E, é claro, também repensamos, né? Muitos de nós repensamos o consumo, né? Será que realmente nós precisamos disso? Tem alguma utilidade? Faz algum sentido adquirir esse bem, ter essa posse de algo? Isso, é claro, é muito importante, muito válido, né? O consumo de álcool, o consumo das redes sociais aumentaram, né? Para além de Exatamente. lives, acho que realmente muitas pessoas estão mais em casa e às vezes acabam se distraindo. Então, no fim das contas, não é só o consumo, né? Vou pro shopping e tal, mas assim, é realmente a gente usar esse tempo para refletir, né? Eu fiquei lembrando, fiquei na verdade pensando sobre essa liberação dos bares lá no Rio de Janeiro, que virou notícia assim no Brasil, né? As pessoas lá no bairro do Leblon sem máscara, ignorando completamente, que eu acho que até soa até um pouco desrespeitoso com todas as famílias que estão passando por momentos difíceis em relação ao vírus, né? Em momentos difíceis de manejar, mas principalmente em relação ao vírus, porque é uma atitude um pouco irresponsável. E aí eu fico pensando, né, o quanto que, para muitas pessoas, eu não estou julgando ali, não estou dizendo que, que todo mundo ali é nesse sentido, mas pensando no que poderia levar as pessoas a terem tanta falta de empatia, né, no sentido de não perceber, né, que o quão danosa pode ser o quão danosas podem ser aquelas atitudes e tal. E aí eu fiquei pensando que realmente eles, às vezes, é uma necessidade tão grande de consumir, né? De sair de casa, de postar fotos, de estar com pessoas, da fuga mesmo, porque é isso, né, Desi? Acho que a pandemia trouxe essa questão de que não é fácil estar, muitas vezes, consigo mesmo, ou com seu cônjuge, ou com seu familiar. A gente já discutiu isso em outras lives. Então, para Exatamente. muitas pessoas estava tão insuportável que elas saem e se esquecem completamente que estão num coletivo, que não é só sobre elas, né? Então, é isso, não é no sentido do julgar, mas no sentido do entender também que às vezes é uma angústia tão grande que elas saem, né? E vão lá e, enfim, viva a vida e comentários, né? Enfim, E desnecessários. aí, você traz essa questão, suscita essa questão, né, da empatia que é necessária, do respeito, porque é óbvio que o processo da pandemia vai ser enfrentado com algumas frentes, né? A própria Prefeitura de Salvador e o governo do estado estão adotando medidas nesse sentido, por exemplo, né? Sem fazer qualquer juízo aqui de valor, é uma questão apartidária, né? Está trazendo uma liberação que foi divulgada hoje que vai ser feita em ondas, em fases. Mas é importante a gente perceber a consciência em torno desse processo, né? Um processo de pandemia e que traz consigo muitas consequências, porque para umas pessoas os sintomas vão ser mais leves, mas outras vão a óbito, né? Ou seja, vão desencarnar. Então, esse processo todo é um processo muito delicado, requer de nós uma postura mais reflexiva, mais ponderada, e, ao mesmo tempo, essa discussão em torno do consumo nos faz perceber que essa sociedade que Dom Pedro Casaldáliga traz como sociedade do consumo é também uma sociedade paradoxal. Por quê? Uhum. Porque a mesma sociedade que nos apresenta uma abundância de produtos, né? Hoje, quando nós vamos ao mercado, há uma infinidade de alimentos, né? Por exemplo, as lojas de sapatos se diversificam cada vez mais, de confecções, de aparelhos eletrônicos. Então, existe uma grande quantidade de recursos. Recursos, inclusive, intangíveis, como os que eles colocou, as redes sociais, né? São formas também de negociações, não são tangíveis, mas são muito importantes. O negócio eletrônico tem crescido enormemente no Brasil. Então, há abundância de produtos, de serviços, mas, ao mesmo tempo, nós podemos também perceber uma escassez de felicidade. O Uhum. fato de uma pessoa, de repente, se expor a um risco para ela ser vista, para ela ser admirada, para ela estar em holofote, para ostentar uma rede social e alguma ação que ela tem para consigo mesma.
essa insatisfação, essa infelicidade, essa tristeza, essa incapacidade de conviver consigo mesma, com seus parentes, né, com seus amigos. Então é importante que nós possamos rever essas posturas, né? Com certeza. E aí a gente vê, né, que a gente tem uma sociedade que ainda funciona muito no modo pensar, né, focada no ganho material. Então a gente ainda tem essa ideia, as pessoas. Eu estava assistindo um documentário, né, chamado Minimalismo, que tá no YouTube. Priscila que mandou pra gente. E é bem interessante porque ele vai mostrar justamente isso, né? Como muitas pessoas, o documentário todo, ele passa mais ou menos mostrando exemplos de pessoas que tinham tudo e que ainda assim continuavam vazias, né? Porque às vezes a gente tem ideia, a gente, enquanto réis mortais que não temos tanto dinheiro, às vezes a gente acha que a felicidade é realmente, né, ter dinheiro. E aí, muitas vezes, teve um ator famoso que falou sobre isso, né? Que ele desejava que Jim Carrey, ele desejava que todas as pessoas tivessem dinheiro e fama para elas perceberem que isso não é nada, né? Que isso não vai trazer felicidade, né? Então, assim, como a gente ainda tem uma sociedade que valoriza tanto isso é tão retratado na televisão, então, de repente, se mostra em todas as redes, e aí, falando de rede social, que a gente está aqui falando de consumo, né, da rede, tem muitas propagandas, então você cria necessidades que às vezes não são suas, mas de repente passam a ser, né? Então tudo isso gera um estado também de ansiedade, porque eu quero ter, né? Por que que Claro. todo mundo que está lá na Zona Sul tem acesso àquela sandália da moda, aquele tênis da moda e eu não tenho, né? É tão injusto. E aí, enfim, a gente começa nessa ansiedade e começa a trabalhar muito para ter. Então, o documentário mostra, né, pessoas que estavam lá na Bolsa de Valores, ganhando rios de dinheiro, né, salários com 6 dígitos, e estavam infelizes, completamente infelizes, em casamentos, relações vazias com os pais, enfim, e questionam tudo isso, né, e isso leva eles ao minimalismo, ou seja, não preciso ter tanta coisa, eu preciso ter o suficiente para eu viver, mas na medida em que eu reduzo o meu consumo, eu começo a ganhar tempo de qualidade com as pessoas que estão ao meu redor, né? Claro. Porque aqui não é uma discussão em relação à apologia à pobreza, em nenhum momento. Sim, O não. importante é que você possa consumir de uma maneira mais responsável, entendendo que não é necessário fugir a seus problemas, né? Que a compra ou a aquisição não é uma fuga, mas realmente uma necessidade, uma satisfação. Inclusive, nós fazemos costumeiramente algumas perguntas, tanto no perfil do Evangelho quanto em nossos perfis pessoais. E é interessante porque nós colocamos uma pergunta, né, que era mais ou menos isso. Se as pessoas acreditam que o consumo possa gerar satisfação, plenitude. E aí a maioria das pessoas, 80% mais ou menos, respondeu que não, né? E uma amiga respondeu que sim. Aí depois ela entrou em contato comigo, né, para falar um pouquinho dessa questão e trazer o ponto de vista dela, que eu também compartilho, né? Ou seja, quando você compra algo que você deseja, você se sente contente, alegre. Isso é natural, né? Agora, quando você desloca a sua felicidade para a posse de um bem, aí há uma patologia. Né? Há um processo doentio, enfermiço, que vai trazer sérias consequências. Né? A exemplo do endividamento, a que muitas pessoas se arrojam. Né? A exemplo da insatisfação depois da aquisição, porque no momento em que você adquire, você fica feliz, fica alegre, né? Contente. Mas tão logo você utiliza o recurso, use aquela roupa, aquele acessório, surge a necessidade de uma nova aquisição. Então, é preciso que a gente entenda nesse processo que não estamos falando de uma apologia à pobreza, né? Renegarmos todos os bens, mas há uma reflexão em torno daquilo que nós consumimos, para Sim. justamente consumir de uma maneira a entender a nossa necessidade, a sua importância no nosso cotidiano e perceber que não é preciso fugir, que não devemos fugir aos nossos problemas, enfrentá-los, né, a seu momento, a seu turno, para que as questões sejam devidamente sanadas e aquilo que se adquira mais tarde não traga amargas consequências, né? A exemplo dos É. boletos.
Com certeza. Raimunda está aqui colocando, né, que recentemente um grande investidor financeiro desencarnou com Covid. Sua filha declarou que com todo o dinheiro que acumularam, não comprou o que nos é dado de graça, que é o ar que respiramos, né? Ele, enfim, Exatamente. Foi faleceu. o presidente E de eu um acho, banco na Europa. eu não acompanhei isso, não. Isso é bem importante, né, da gente ter. A Pri falou aí do consumo consciente. A gente falando, né, de dinheiro e tal. Tem um capítulo no Evangelho, né? Jesus trazia isso na fala, né? Até no Evangelho da semana passada, na quinta, a gente falou da parábola do mal rico. E, enfim, tem um momento que está descrito lá no Evangelho que a prodigalidade, ela é muito mais descaso e indiferença do que desapego aos bens terrenos. Então, acho que é importante também a gente trazer, né, o que seria esse desapego. A gente não está fazendo apologia à pobreza de forma nenhuma, mas a pessoa que tem muito, né, e o ter muito ele é bem relativo, né, porque uma coisa que é bem importante da gente fazer, às vezes, para a gente ter noção do quanto que a gente tem, né, do quão abundante é a nossa vida, é agradecer por tudo, né? Quando a gente vai, às vezes, a lugares orfanatos, né, asilos, que são pessoas às vezes que não têm coisas básicas que a gente tem no nosso dia a dia que a gente não dá valor, né? Tem um orfanato aqui em Salvador que é Lar Vida, que são crianças com deficiências diversas, né? E são coisas às vezes muito bobas, um braço a menos, muito bobas, né? Às vezes é um braço, só que um braço às vezes faz diferença imensa. Às vezes a pessoa não tem um olho, né? Não tem visão de um olho, às vezes ela não tem audição. Então, assim, quando a gente começa a olhar para o lado, a gente vê quão ricos nós somos. Só que isso é tão natural no nosso mundo, né? Por isso que é tão importante a diversidade. Isso é tão normal pra gente que de repente você olha, né, e acha que é normal. Todo mundo tem dois ouvidos, todo mundo tem duas pernas, né? E a pessoa que não tem perna, como é? Né? As pessoas que não têm braço, enfim. Isso, É... E... é, isso que Pode falar. você traz, Luiz, é importante porque nos faz perceber o empobrecimento que nós experimentamos. Estamos, de alguma sorte, muito empobrecidos, não no aspecto financeiro, em alguns casos, mas o empobrecimento mental, o empobrecimento Uhum. consciencial. E nós acabamos deslocando o eixo de nossa atenção para as coisas materiais, para os recursos que são limitados. E isso, é claro, nos aflige, nos tortura, porque à medida que nós adquirimos os bens, nós vamos percebendo que o vazio existencial vai se agigantando. Ora, se para alcançar a felicidade eu deveria ter isso ou aquilo, adquirindo eu deveria me satisfazer. E por que isso não acontece? Então surgem mais fugas, surgem processos mais enfermiços. A própria drogadição é um reflexo dessas questões também em torno dessa fuga psicológica, desse vazio existencial, desse empobrecimento da criatura que somos, ou seja, não conseguindo nos repletar, nos satisfazer como somos, nos aceitar como somos, a nossa condição, nós então fazemos com que esses bens, esse consumo se dê de uma maneira mais exagerada e, consequentemente, traga essas consequências penosas, né? A exemplo dos processos de depressão, a exemplo dos processos neuróticos, psicóticos, do próprio suicídio, que também se dá nas classes mais abastadas. Existem muitos artistas que se suicidam, né? E têm todos os recursos, ou tinham todos os recursos à sua disposição. Então, não é Sim. somente o recurso material que vai trazer a satisfação, a plenitude. Algo mais, né? Deve haver. Há algo além disso. E é por isso que nós estamos refletindo em torno desse binômio do ser e do ter, não é? Porque podemos adquirir, mas ao mesmo tempo não podemos nos esquecer de ser, né? De refletir sobre a nossa essência divina, sobre... E isso é importante porque, como o Liz colocou, é um processo transdisciplinar, não é? Porque quem acompanhou as lives do início sabe que nós estamos retomando muitos assuntos. Exemplo, por exemplo, da conexão divina, de conectar-se consigo mesmo e com a divindade, né? Uhum. Com a força que você denomine, e não importa, mas perceber que você é um ente importante. Né? Para além do consumo, você é um ente importante. Então, isso é interessante de ser percebido. E aí é uma coisa, né, interessante, porque eu cheguei
até ver um vídeo aleatório na internet sobre como lidar, né, com pessoas consumistas. Bom, eu vou falando. E aí basta cortar os cartões, comprar, né? Você vai comprar com dinheiro. Ok, isso é importante. Né? Isso também é uma fase, uma parte para lidar com pessoas, mas isso não é a raiz, né? O que a gente está aqui querendo discutir é de onde a gente falou Exatamente. que já saiu, ela colocou em algum momento aí que todo excesso esconde uma falta. Eu concordo 100% com isso, né? E é exatamente isso, escondendo alguma Exato. falta. Precisa ter terapia, né? Ter autoconhecimento, ter a busca da espiritualidade, né? Isso não tem a ver com religião, de novo. A gente também tem fez live sobre isso, acho que não ficou gravada na época. Mas é importante, né, que se retome essa reconexão mesmo consigo, né? E aí o que é interessante é que, voltando pro documentário, eles trazem justamente isso, né? Como se fosse uma reconexão consigo. De repente a pessoa se sente livre, porque ela tá ganhando menos, mas ela também tá consumindo menos e tá tudo ótimo, né? Porque é isso que dá a sensação de leveza, de paz, né? Então é importante a gente ter essa começar a buscar dentro de nós, né, as raízes daquele excesso, né? E de ajuda, né? Ajuda profissional. Exatamente. À medida que você foi falando, eu fui me recordando de um outro pensador e filósofo interessante nesse sentido, que é Charles Melman, quando ele traz a reflexão em torno da era do gozo. Estamos na era do gozo, ele que foi um pensador do século XX. Essa era do gozo caracterizada pelos recalques, por esses processos que não são elaborados, da importância também desse processo terapêutico, como o Liz trouxe, e que se extravasam na vida de relação, na vida cotidiana, e perceber que esse excesso, como o Liz também trouxe, foi uma contribuição de Brisa, traz uma falta. E, por consequência, uma necessidade de exibição, de se mostrar, de gozar, de fruir, de aproveitar, mesmo que à custa da própria felicidade. Porque muitas vezes nós nos lançamos em empreendimentos perigosos, né, totalmente arrivistas, ousados, e ao mesmo tempo percebemos que mais tarde aquilo que nos trouxe a satisfação também contribuiu para nosso processo de melancolia, de tristeza, para a nossa insatisfação, para o nosso desconforto. Ou seja, é necessário que nós pensemos o nosso comportamento, a nossa atitude em torno do mundo, em torno daquilo que está exposto das redes sociais, das mídias, das gôndolas de mercado, dos shopping centers, das nossas wishlists, que são aquelas listas que nós fazemos no site de compra. E então pensar acerca daquilo que é importante para nós, para que essa sensação de satisfação, de gozo, mais tarde não desemboque, não desague na insatisfação, numa problemática financeira. Então é por conta disso que nós devemos refletir esse consumo, para que ele seja o mais sustentável possível. Daí se falar, por exemplo, em processos de reutilização, de reuso, né? Tanto daquilo que nós possuímos em torno de bens que não são renováveis, quanto também para os bens que são renováveis. Tudo isso para não gerar justamente um desgaste na natureza, né? Então é importante nós percebermos isso. Priscila colocou em algum momento também consumo consciente, né? Então acho que é isso. É a gente fazer necessidade que elas sejam atendidas. E uma coisa que ajuda também, né? A gente falou de autoconhecimento, de espiritualidade, que ajuda nessa reconexão com a própria essência divina. A caridade também, né? É uma forma de ajudar. A gente também já falou sobre caridade aqui. Então, é uma forma de ajudar, de se ajudar, né? Quando a gente, como eu falei, às vezes você vai em algum lugar, pessoas têm muito menos do que você toma consciência
daquilo. E às vezes esse preenchimento, ele é único. É justamente ações desse tipo que lhe preenchem e que vão lhe deixar com menos vontade, né? Eu me lembro que quando eu ia participar de atividades de distribuição há um tempo atrás, eu sempre gostei muito de ir para shows e tal. E de repente eu perdi completamente a vontade de ir para esses shows, né? Assim, perdeu sentido para mim, porque a satisfação de estar ali naqueles trabalhos era tão grande, de estar, não só o trabalho em si, as conversas que a gente tinha entre as pessoas que trabalhavam com as pessoas que estavam em situação de rua. Então, é como se de fato a minha sensação era como se de fato eu estava sendo mexida e aquela necessidade que eu tinha de shows, de coisas externas, já não era tão grande. Tinham várias pessoas lá que continuavam indo, isso não interfere em nada. Eu tô falando, é um auto-relato mesmo, assim, muito pontual. Então, assim, às vezes a É, gente tá muito fora algo que a gente consegue preencher de outra forma, né? De claro. nós mesmos. Victor Hugo tem um poema que é bem interessante nesse sentido, intitulado Desejo. E em determinado momento ele fala: desejo que eu possua, em pelo menos algum instante de minha vida, algum dinheiro nas mãos e possa dizer, de alguma sorte, quem manda em quem. Muitas vezes nós invertemos as polaridades e acreditamos que nós somos escravos dos recursos, né? Do dinheiro. Né? Há uma luta, uma sanha enorme de possuir, Sim. de gozar, de fluir. Então adquirimos, possuímos cada vez mais bens, mais recursos amoedados, mas ao mesmo tempo nos tornamos escravos desse processo. Né? Ficamos aflitos porque temos medo de perder aquilo que adquirimos, né? Temos medo de quem vai herdar aqueles bens, uma série de tribulações surgem em nossas cabeças. Então, muitos problemas que nós não tínhamos em determinada condição, quando nós passamos a uma melhor situação financeira, por exemplo, nós vamos ter. E isso é algo para se pensar, para se refletir. Porque quando nós nos escravizamos nesse processo, quando nós nos tornamos dependentes, daí muitos especialistas compararem o consumismo com a dependência química, porque é um processo mesmo de escravização, esse Uhum. processo de gerar um desgaste muito forte, muito contundente na criatura, né? Naquilo que somos. Uma despersonalização do ser, né? Uma coisificação. As pessoas se tornam coisas, como disse Dom Pedro Casaldáliga. Então, eu preciso daquele, daquele indivíduo, daquele companheiro, daquela companheira, não é? E você vai, ele é meu marido, né? Ela é minha esposa. E essa posse desses recursos intangíveis, desses indivíduos que estão ao nosso redor, dificultam o nosso processo de expansão de consciência, de percepção do si mesmo, de respeito ao outro, porque quando nós nos tornamos um objeto, a relação se desgasta. A relação vai se corroendo a pouco e pouco e vai gerar uma série de dificuldades, de problemáticas. Né? Gera uma relação de maior apego ainda, né? Se antes já tinha essa tendência, quando a gente Exato. coisifica as pessoas, o apego fica ainda maior, né? E a separação muitas vezes é Exato. ainda mais dolorosa. É uma coisa que eu me Pois é, os lembrei processos de também. divórcio, os desencarnes, não é? Dificultam muito o processo, né? As pessoas que partem, por exemplo, Exatamente. deixam uma enorme saudade, mas também uma desesperação naqueles que ficam. Por quê? Porque coisificaram. Né? E quando você perde um bem como esse, digamos assim, esse bem tangível, essa pessoa, esse ser, você não pode substituir. É porque ninguém é substituível, né? Todos nós temos particularidades. Né? Essa camisa pode ser substituída por outra, Sim. mas eu não posso ser substituído. Né? Outra pessoa pode fazer o que eu faço, né? Pode ocupar, mas André, tal como se apresenta, Liz, como está se apresentando, não podem ser substituídos. Sim. Isso é algo que a gente precisa refletir, né? É, pessoas não. E até essa questão, né, que você falou, a camisa pode ser substituída, pode e deve, mas depois de um uso, né? Porque a gente também Exato. percebe o quanto tem essa necessidade. E aí, a primeira cena do documentário, a gente posta, gente, o link lá pra vocês.
Ou aquelas lojas, aqueles períodos de Black Friday, que vai uma multidão de pessoas e quando abre as portas as pessoas saem correndo loucamente, brigando pelas coisas. Isso é meio assustador, assim, né? Quando a gente vê. Porque é uma necessidade, e às vezes é uma necessidade criada, né? Em algum momento aí colocou que ela, porque viu um anúncio, ela era necessidade. Se você vê o anúncio várias vezes e tão ciente disso, porque, né, aqui a gente está falando, basta você comentar alguma coisa, fazer uma busca no Google, vai aparecer aqueles Geram anúncios o tempo algoritmos, inteiro né? para você. Exatamente. E aí você vai vendo todos os dias e de repente vai entender, vai chegar um momento que você já não vai mais racionalizar. Simplesmente é uma necessidade. Então você precisa daquele creme, né? Você precisa daquele evento, enfim, seja lá o que for. Então a gente precisa daquilo, né? Porque já está tão aqui dentro e eles sabem disso, né? Então é algo importante também, porque quando a gente se dissocia de televisão, das redes sociais, né? Não é apartar completamente, mas a gente fazer o consumo consciente para roupas, né? Para redes sociais e televisão, né? Esse consumo exacerbado. Sempre que tiver exacerbado, a gente pode dar um. Peraí, né? Às vezes não é nem frear, não, é só parar. É isso mesmo que eu quero, é para aqui mesmo que eu devo ir, né? Para essa direção. Então, a gente está aqui trazendo ideias para a gente refletir sobre, né? Alguns padrões de comportamento que a gente tem. E uma das cenas mais emblemáticas que eu costumo ver, pelo menos uma vez por ano, e de alguma sorte me surpreende ainda, são, por exemplo, aquelas filas que se formam quando do lançamento do iPhone, né? Ou das Black Fridays também. Porque pessoas dormem nas filas para adquirir um bem, mas que vai estar à disposição num site, numa loja logo em seguida, né? E aí eu fico a refletir o que leva uma pessoa a dormir fora de casa à espera de um aparelho tecnológico, né? Será que esse aparelho não poderia esperar 2 dias para ser adquirido? Porque, na verdade, aqueles que estão na fila desejam ser os primeiros a adquirir. E qual o benefício de ser o primeiro? Né? De postar uma foto. Qual a repercussão que isso vai trazer no mundo íntimo? Porque no mundo da mídia, talvez isso gere admiração. Mas no mundo íntimo, qual a repercussão? Essa satisfação? Porque o indivíduo que se satisfaz nesse momento logo vai ceder, porque o celular é lançado anualmente. Então ele vai esperar mais um ano para novamente ser o primeiro. Vai esperar 365 dias para novamente ser o vanguardista desse processo. Então, e até lá sofrendo uma insatisfação por ser mais um, por ser uma massa, por não ser mais aquele pioneiro. Então, é interessante que nós reflitamos acerca disso. E a gente também compreenda de onde vem isso, né? Muitas vezes, quando a gente vai para a raiz da coisa, a pessoa é a necessidade de ser amada. Porque numa sociedade que valoriza, né, tanto o ter, tanto as roupas, as marcas que você tem, a marca lá e o carro, enfim, né? Você, às vezes, muitas vezes, há tanto aquilo, mas ela quer a sensação, e é isso que você falou, né? Qual é a necessidade? É a sensação de ser amada, né? Aquela sensação de identificação, né? Porque ela tá num grupo. Então, eu que sempre me senti diferente, de repente, o mesmo celular, eu tenho o mesmo tênis, eu tenho a mesma roupa, eu tenho a Exatamente. mesma rede social e uso tanto quanto, né? É essa necessidade. Então, por isso que a gente está aqui um pouco nessa questão do autoconhecimento e da terapia, da ajuda mesmo, né? Porque muitas vezes algo muito, muito intrínseco mesmo, né? Uma necessidade muito interna, né? E muito antiga, às vezes. Então, assim, a gente às vezes precisa de ajuda, né? A gente está falando do consumismo patológico, mas a gente também está falando que existem graus, né? E para a gente refletir o quanto o consumismo impacta na minha vida, né? E desse processo de massificação também, porque como o Carl Gustav Jung traz, né? Nascemos originais e morremos cópia. Em determinado momento, Liz não quer ser Liz, né? Liz, de repente, quer ser Kim Kardashian, quer ser Beyoncé, não é? E ela passa a se vestir como essas personalidades, como essas entidades. Só que ela, verdadeiramente, não é isso. E isso gera um conflito mental, isso gera um descompasso, um desalinho. E aí
várias pessoas tentam se equiparar, chegar a outra. E esse descolamento da criatura para consigo mesma vai gerar processos enfermiços inúmeros. Daí a quantidade de psicopatias, de psicoses, de neuroses que tem se multiplicado, muitas síndromes, não é? Por conta desse descompasso. Os especialistas estão lutando para decodificar as já existentes e outras tantas já estão aí, não é, estertorando, fazendo com que muitas pessoas sofram, se desesperem, por força justamente desse desalinho contínuo da criatura para consigo mesmo, desse processo de massificação. Eu não quero ser André. Eu quero ser, de repente, um rapper, né? Eu quero ser aquela celebridade. E então eu abro mão daquilo que eu sou para assumir uma entidade, uma celebridade, que muitas vezes também não é aquilo. É uma imagem que ele está tentando projetar para vender um produto, um serviço, alguma coisa. Né? Então, é preciso que nós entendamos isso, porque essa autenticidade de originalidade vai ser muito pesado. O preço que se cobra por isso é muito pesado. E estamos dispostos a assumir esse peso, a pagar essa conta, né, por deixarmos de ser autênticos, originais. Né? E não é preciso que cada um saia com uma melancia na cabeça, mas é que nós refletamos sobre aquilo que nós estamos consumindo e se não estamos encarando esse processo como uma onda, né? Flutuando nessa onda ao sabor das condições que se apresentem e, por consequência, mais tarde, sofrendo também essa ressaca, né? O mar que traz a ressaca, né? O indivíduo também que fica sofrendo esse processo porque cai em si, né? E percebe que não é aquilo que esperava ser. Tem um filme chamado Retrato de Dorian Gray, que é um pouco isso, né, que você falou, porque ele, por várias situações e toda a podridão da alma dele fica no retrato dele, né? Ele continua imaculado, lindo, a imagem dele, mas um retrato traduz ali tudo aquilo. Então, assim, é meio isso, assim, né? Como as redes sociais a gente pode utilizar, isso não quer dizer que todo mundo use, mas a gente pode muitas vezes utilizar como uma forma de colocar ali, primeiro que é uma forma de defesa, né? Que a gente coloca aquela imagem ali de que é maravilhosa, sei lá, espiritualizada e linda e se defende, né, de nós mesmos. Então, vejam que a gente está falando sempre e voltando para os mesmos pontos, né? A gente está fazendo espirais mesmo, assim, sempre a fuga de se enxergar. Então, a gente usa diversos artifícios e a nossa mente ela é muito astuta nesse sentido, de buscar formas, né? Então, a gente está aqui falando de consumo, a gente poderia falar de alimentação. A alimentação também é uma das fugas muito comuns para essas questões. Então, quem, né, sempre a clássica pergunta, quem não comeu por ansiedade? Não, não foi por ansiedade, é porque, né, tem outra necessidade que está ali por trás. A ansiedade é uma consequência e a alimentação também. Um Às vezes mecanismo desemboca de no consumo. compensação, exatamente, né? Tentando ali fazer frente a alguma deficiência, alguma limitação. E assim como eles colocou, nós vamos até... Esse filme é muito interessante. Eu acho que é importante também nós colocarmos como essa dica cultural aí, que eu acho que é bem legal, né? Porque existe até um movimento, né? Instagram is not real life. O Instagram não é a vida real, né? E quando Liz trouxe essa figura de Dorian Gray, é muito interessante, porque todos nós temos um quadro que nós escondemos, né? E quem não assistiu o filme, vamos dar spoiler agora, sinto muito. Mas, em determinado momento, ele se defronta com o quadro. Que ele não queria, ele não podia defrontar com o quadro, com essa podridão. E eu acho que essa discussão nossa perpassa muito por isso. Será que estamos dispostos a enfrentar o quadro que nós tentamos ocultar, né? Aquele esqueleto que fica no armário, né? Que quando se fala de investigação criminal, por exemplo, qual o esqueleto que está no armário, né? Dos romances policiais. Então, é importante que a gente perceba isso. Será que a gente está disposto a encarar aquele esqueleto no armário, aquele quadro ali do Dorian Gray, que fica ali escondido também, encoberto? Então, é preciso que nós reflitamos sobre isso. Eu não sei como é que tá de tempo, mas pelas minhas contas a gente já tá no final. 5 minutinhos. 5, né? Então, só para fechar, né? Voltando, lembrando que assim, é isso, o consumismo ele é a manifestação, é a ponta do iceberg, né? Por baixo ali tem muita coisa.
Então, se a gente está aqui sugerindo que façamos as nossas reflexões, eu também vou fazer, Deto provavelmente também vai fazer, porque esse é um tema que é muito comum na nossa sociedade, né? Uma sociedade que estimula esse consumo, né? E aí, como a gente falou, vão além, né, dos consumos, não só de coisas, de tudo que você consome, né? Tudo que a gente consome. O documentário traz uma pergunta que é bem importante. Tudo que você for consumir, absolutamente uma bala a um carro. Isso é útil para mim, né? Qual é a utilidade real disso na minha vida? Então, começar a fazer essas perguntas começa com um questionamento, né? O autoconhecimento, ele vem justamente desses questionamentos. De onde é que vem isso? Por que que eu tô sentindo assim? Né? Por que que eu tô fazendo, pensando dessa forma? Por que que eu tô agindo assim? É dessas perguntas que surgem as respostas, né? Então, acho que fica um convite, né, para a gente aproveitar esse momento de isolamento, né, que muitos ainda estão cumprindo, e que a gente faça as reflexões, né, de encontro. Ideia quer Exatamente. fechar? E eu acho só emblemática uma figuração que o Cristo faz com os discípulos quando eles passam diante de um templo muito bonito. Né? Em determinado momento ele vai dizer, não ficará pedra sobre pedra. Então nós percebemos que tudo aquilo que nós possuamos, um dia deixaremos. E há uma mensagem bem significativa do Espírito M em O Evangelho segundo o Espiritismo, que eu gostaria só de finalizar a minha consideração nesse sentido. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa de acordo com sua vontade. Não sendo o homem, no sentido genérico, o homem e a mulher, o seu uso frutuário mais ou menos íntegro e inteligente. Portanto, não depositemos a nossa felicidade naquilo que um dia deixaremos, para que esta mesma felicidade seja a nossa companheira perene, né, por todo sempre. E eu acho que essa seria, então, a minha contribuição final em torno desse tema, que é muito interessante e que palpita nesses dias de quarentena. Com certeza, excelente. Então, vamos fazer nossa vibração, né? Vamos respirar fundo, fechar os olhos e nos conectar com a nossa essência divina, aquela luzinha verde que está vibrando aqui no meio do nosso peito. Enquanto fazemos respirações profundas, vamos imaginar essa luz verde que vai se ampliando cada vez mais. Ela toma conta do nosso corpo, toma conta da nossa casa, expandindo e vai abrangendo também o nosso bairro, a nossa cidade, a região. Essa luz verde vai tomando, vai se ampliando, vai crescendo e vai abraçando todo o nosso país, o continente americano. Chega a todo o planeta e todas as pessoas que habitam esse planeta. Reações de harmonia, de paz que nós geramos aqui. Essa luz que cresce e toma conta de todo o planeta também nos dá a noção do quão pequenos nós somos dentro desse universo. Nos lembra que somos criaturas divinas e carregamos a essência de Deus dentro de cada um de nós. Com essa consciência de conexão e união entre todos nós, nos reconhecendo parte da natureza, nós respiramos e retornamos, abrindo nossos olhos. Obrigada, gente. Obrigado. Uma ótima noite. Obrigada a todos. Boa noite. Curtam, sigam e adicionem o Evangelho no Instagram e também no YouTube. Estamos lá agora. Se inscrevam no nosso canal lá. Beijo. Tchau, tchau.